Bom, em hipótese, nós temos ainda 5 minutos. Mas o que você precisa, Lala? Por que você precisa do controle de novo? Nós vamos gravar aqui e vamos estar passando pelo YouTube, tá? Assim que a Tânia tiver o link, ela passa aqui no chat para a gente qual é o link do YouTube. Se alguém não conseguir entrar no YouTube, no Zoom, que às vezes acontece, aí entra pelo YouTube. Pronto, estamos live no YouTube. Muito bem. Ótimo. Mais Então, 3 minutinhos a gente começa, tá? Eu vou colocar também live no Instagram, um pouco para chamar. Tânia, se você puder ir no Você viu que Insta está e na no tela Face, do live no YouTube? se você puder copiar o link do YouTube no Insta e no Face, nas postagens que eu fiz lá nos comentários, aí se alguém precisar, pega de lá. Tá, eu já vou passar para todo mundo. Já. Gente, eu queria pedir o favor de todo mundo ficar em mute e a gente vai fazer todas as perguntas. Faz isso. Como Oi? host, a Tânia vai... Mas é que a gente muda faz todo mundo. entra de novo e a gente tem que fazer de novo, então é importante... Sim, mas ela, como host, Lala, precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro, tá, Tânia? Pode deixar, eu faço. Então, vai lá agora e faz. Menos eu e a Lala, porque senão a gente não consegue... A gente se desmuta. Os controles que o co-host pode ter, na verdade, são muito poucos. É bom mesmo, assim você não pensa em controle nenhum, você só Fala. dá o seu... Nós vamos pick your brain today, hein? We want your brain. Bom, eu estou aqui no Calor. estúdio com 3 computadores e o celular. Eu estou Não, senhora, você presta atenção em mim aqui, larga esses computadores aí. sempre. Não, mas é que para fazer Zoom legal, eu tenho um que eu vejo todo mundo, um que eu vejo o chat e um que eu gravo. E Marco Vettori, que prazer ver você, querido. Olha só. Tânia, querida, para poder gravar também você precisa botar aí como speaker view, né? Senão vai gravar todos os quadradinhos e não quem estiver falando. Você fez isso? Sim, Tá já todo está... mundo... E também é importante enquadrar só eu e a Lala na tela, hein, Tânia? Não esquece. Muito bem, muita gente chegando aqui. Eu vou fazer uma chamada também no Instagram. Entrando no Instagram. Olá, olá, sexta-feira, 4 da tarde. A gente está começando mais uma live. Hoje, um dia muito especial, nós juntamos 2 coisas. A Denise Damiani, gênia
do empreendedorismo feminino, gênia dos negócios e das finanças, e uma das pessoas que eu mais gosto e admiro no mundo, fazia no mesmo horário, 4 da tarde. Então, a gente juntou. Então, hoje tem Live Flux junto com o DD Talks. A gente está agora no Zoom. Se você olhar aí na minha bio, você vai ver o link do Zoom, que para quem está nos acompanhando é o mesmo sempre. Também está no YouTube da Denise. Denise, qual é o seu YouTube? É o seu nome, Denise Damiani? Acho que está como Transformação Empreendedora, né, Tânia? O YouTube, o link do YouTube tá aonde? Você botou no Tá no Facebook? chat. Tem aqui um link. Para quem não entrou ainda, você Como botou que no acha Facebook? o canal? É Transformação Tô colocando. Empreendedora, é isso? Mas Isso, para poder... ela está colocando no meu Face, Denise Damiani, e no meu Insta, Damiani Denise. Tá bom. O link do Vai YouTube, lá no Insta da Denise Damiani. Se você não segue ela ainda, começa a seguir. Vai lá no Face dela também, e você vai ter o link também para o YouTube, porque a gente está em 3 mídias. Estamos aqui no Instagram, ali no Zoom e acolá no YouTube, para poder fazer essa conversa nesse momento tão extraordinário de mudança do mundo. Denise, nós vamos começar um pouquinho aqui com o Instagram, depois, só para chamar a gente, pessoal, a gente gosta do Zoom, a gente gosta de interagir, então, se você está aí no Instagram, vem para cá, e aí a gente começa. Como você quiser. Estás no comando, minha querida. Lala, eu estou te ouvindo um pouco longe. Você tem como ficar mais próxima do microfone? Tenho. Deixa eu ver aqui. Estou te ouvindo muito baixinho. Veja se assim melhora. Melhora muito. Tá bom. Tá ótimo. Joia. Então, olha, indicações básicas aqui para a nossa conversa. Todo mundo que quiser fazer perguntas, vai ser um bate-papo mesmo, e a gente vai colocando aqui no chat todas as perguntas. Eu peço para todo mundo ficar em mute, para a gente não ter barulho de fundo, e colocando todas as perguntas no chat, que a gente vai organizando e fazendo para a Lala. Então, uma alegria estar aqui nessa tarde de sexta-feira, conversando com a Lala, que é uma querida, uma mulher muito especial, muito inteligente, muito diferente de todas as que a gente normalmente conversa, porque ela sabe tudo, ela saca, ela é futurista. Então, Lala, conta pra gente aí um pouquinho, para quem não te conhece ainda, porque tem aqui uma audiência que ainda não te conhece, conta um pouquinho da tua... Diz quem você é, assim, rapidez, porque depois você vai dizendo também ao longo da conversa, mas se apresenta aí. Tá ótimo. Vou só pedir uma coisa. Vocês veem que aqui na barra de ferramentas do Zoom tem uma carinha com um maisinho que são reações. Ali você pode botar uma mãozinha. Quem já ouviu fala minha, por favor, coloca... Na verdade, o contrário. Quem é novo? Olha, Lela com filhote, Lela. Tá, muito bom. Ok, excelente. Bom, eu tive um percurso extraordinariamente diverso, talvez o mais diverso que eu conheci, são umas 110 páginas de currículo, sempre trabalhando com tomada de decisão, e em âmbitos completamente diferentes, começando na cultura, depois indo para grandes corporações, terceiro setor, governos locais, ONU, até entender que não adianta muito a gente ser assessor, porque o assessor aponta um caminho, mas às vezes precisa ter pessoas e ferramentas para trilhar esse caminho. Aí, a partir de 2014, eu parei tudo que eu estava fazendo para preparar pessoas e ferramentas para esse caminho. Essa ferramenta chama Fluxonomia 4D, é uma combinação de futuro não como pensamento prospectivo, como cenários, mas como design de futuro. Imaginar o que era bom que fosse. E aí ver aquilo que já está nesse caminho, né? Então, a gente sabe, estudando futuros, que é possível inspirar futuros.
porque isso a gente faz com as nossas escolhas. O tempo inteiro nessa trajetória eu tive dedicada a ver o que funciona, por que funciona, e o que não funciona, por que não funciona. E o que eu percebi era que, não funciona porque precisaria ter uma visão sistêmica, e normalmente a gente tem formação, estrutura organizacional, etc., fragmentada. 2, não funciona porque a gente fica tentando fazer as coisas sozinho. E essa aí eu acho que é a chave da nossa conversa hoje, Dê, porque isso é aquilo que no século XXI é impossível, não dá para fazer sozinho. Então, você não faz a entrevista inteira já, né? Você só Não. Por favor. Aí... Você segue instruções, por favor. Eu estou acostumada a apertar o play e eu vou sair falando, né? Mas então é isso. Aí o que eu faço hoje? Meu cotidiano qual é? Eu penso pra caramba para desenvolver soluções. Então, se me perguntar, Lala, o que você é? Eu desenvolvo soluções. Depois eu preparo pessoas para aplicar soluções e crio processos para que essas soluções possam ser aplicadas em escala. Então, essas pessoas são preparadas nas nossas formações de fluxonomia e os processos a gente faz com instituições e, claro, que nesse momento a gente está desenhando coisas que possam ser mais democráticas, não dá para fazer só coisa grandona como as que a gente faz com Natura, com Sesc, coisa assim. Então, você que pensa, quer dizer, você analisa as realidades, percebe tendências e imagina futuros ou ajuda as pessoas a criarem futuros, né? A conversa de hoje, dentro deste momento tão solene que estamos todos na pandemia, você tinha previsto alguma coisa desse tipo, Laura? Dava para imaginar que um troço desse ia acontecer? Totalmente, Denise. Por Conta incrível aí, que pareça. O que você previu? Não dava para saber que ia ser uma pandemia, mas o que acontece? Por que dava para entender? Quando um futurista, na verdade, é alguém que enxerga o grande. A gente é dedicado a enxergar os grandes movimentos históricos e a perceber o que está por vir e a buscar padrões, sabe? Então, a gente vem de uma formação que é super dedicada à análise, mas não à síntese. Então, o futurista é alguém que tem um pensamento sintético, que enxerga o todão, e para que a gente possa entrar no detalhe. E aí, o que acontece no todão? Eu vou me despedir um pouco aqui das pessoas que estão no Instagram, convidando elas para virem aqui para o Zoom, porque eu vou compartilhar a tela e vai ser chato para você que está aí. Então, eu só queria convidar, entra para cá, entra no Zoom, tem aí na bio aonde estamos. Bom, queria compartilhar a tela um pouco, pode ser? Pode. Por quê? Porque, às vezes, uma imagem é mais eficaz, né? Então, tem gente que está acompanhando essas lives que já viu isso aqui que eu vou mostrar um par de vezes. Ótimo, você que já viu, você vai saber de cor, você já vai poder contar para outros. Quem está chegando agora vai poder conhecer. Então, o que acontece? Primeira coisa, futuristas, ainda mais, um futurista é alguém que trabalha com soluções. O problema de trabalhar com soluções de futuro é que elas são diferentes do presente. Então, raramente se escuta um futurista, o que é uma pena. A outra coisa tem... Não se sinta mal, sabe por quê? Porque o Bill Gates fez um TED, acho que em 2015, falando da pandemia em específico, e ele conversou com o Chris Anderson na semana passada, onde o Chris Anderson perguntou para ele, mas alguém te deu bola quando você falou exatamente da pandemia em 2015? Ele falou, não. Então, é você e o Bill Gates. Pois é, isso é uma das coisas que é uma constante dentro de estudos do futuro. A gente é uma espécie de remédio para a doença que as pessoas ainda não perceberam que tem. Mas, o que acontece?
a questão é justamente, dentro de círculos de estudos do futuro, a gente diz que, assim como durante muito tempo a questão foi o analfabetismo de saber ler e escrever, agora a nossa questão é analfabetismo em futuro. Bom, que acontece? Futurista vê o todo, né? Então, por exemplo, a gente olha esse monte de bolinha e pode dizer, meu, o que é isso? Não faz sentido. Mas se a gente tem uma informação, por exemplo, cabeça de uma vaca. Será que esse monte de pontinho fez sentido? Se por acaso não fez, no momento que a gente tem uma experiência, uni os pontinhos, enxerguei a vaca. Eu tenho a informação com a experiência, pronto. Nunca mais eu vejo aquilo e não enxergo a vaca. Então, o que faz um futurista? Conta, aqui tem uma vaca. O que acontece? Em geral, a gente tem extrema dificuldade em apertar o refresh, sabe? Em ter a consciência de que o futuro é diferente do presente e não apenas uma ampliação do presente. Então, o que acontece sempre, quem me conhece sabe que eu dou sempre esse exemplo, é que a gente não consegue estar no tempo. Então, essa imagem, por exemplo, das fraldas de cavalo, quando na passagem do século XIX para o XX, as cidades cresciam movidas a cavalo, tinha muito cocô, aí as pessoas pensaram, o que vamos fazer com cocô de cavalo, fralda de cavalo? Só que não foi bem assim, os carros substituíram os cavalos. Então, a gente precisa ficar atento a não estar com fraldas de cavalo. Aí, por que a gente está nesse enrosco? E por que dava para prever? Porque a cada vez que muda um padrão, que muda a maneira como a gente conecta informação, pessoas, bens, deslocamento no planeta, etc., isso acaba provocando uma mudança. Por quê? Porque tem uma ampliação de percepção, tem uma ampliação de dinâmica que o jeito de fazer anterior não dava conta. Então, olha esse vídeo aqui, que incrível. Aqui eu tenho um bichinho que tem uma percepção bidimensional. Se desenha uma linha, ele entende parede e ele não atravessa. O que acontece? Cada vez que a gente ganha uma dimensão, amplia o jeito de fazer, a gente fica meio que nem o bichinho. A gente diz, não estou entendendo, não sei o que fazer aqui. E isso é super importante para a gente entender esse momento. Imagina uma pessoa, uma criatura 1D, tem pouquíssimas opções, 2D tem um pouquinho mais, 3D tem uma outra visão, né? Então, essa aqui é uma criatura 2D, ela tem uma percepção muito limitada. Eu tenho uma percepção mais ampliada que ela, porque eu vejo todo o universo dela de um outro ponto de vista. O que acontece agora? Nós estamos numa outra dimensão. A vida em rede, ela é fora do tempo e do espaço. Ela é desmaterializada, como nós aqui, desmaterializados, e por isso a gente consegue se conectar de vários lugares em vários tempos. Pode ser que tenha alguém aqui que está no Japão e que já está amanhã. Mas lá, volta aqui comigo. O que você entendeu? Porque nós somos réis mortais, a gente não acompanha tudo, a gente tem que ir devagar, né? Então, assim, quando eu pergunto, você conseguia ver chego lá. Você via que a gente ia ficar desmaterializado, trancado? Eu via justamente você, querida. Eu via que a gente não estava desmaterializado, tá? Eu vou... vamos ver se conversando a coisa vai mais rápida. A rede é desmaterializada, é fora do tempo e do espaço. Por ser fora do tempo e do espaço, ela consegue ser exponencial. O que quer dizer isso? Velocidade de compartilhamento de informação é exponencial. E outra coisa que se tornou exponencial e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje é a representação simbólica de riqueza. Pensa o seguinte, antes riqueza era toda material, né? Aí você começa a ter uma representação simbólica de riqueza. Digamos que a riqueza era como se fosse território. Depois você começa a ter mapas que representam riquezas, as moedas, os papéis, tudo do mundo financeiro. Essas coisas aqui são desmaterializadas.
Então, elas passam a ter uma dinâmica exponencial, enquanto a produção da economia física, aquela de troca de recursos, de conhecimento, de estrutura, etc., ela tem uma outra dinâmica. O que acontece? Nesse choque da rede desmaterializada exponencial, e nós, o planeta e o tempo, lineares, porque é um corpo, 24 horas no dia e um planeta, isso vai criando uma tensão que é insustentável. Então, o que dava para saber? Dava para saber que, em algum momento, a imagem que eu uso para isso é uma imagem de corda rompendo, né? Então, deixa eu avançar para cá. É uma corda rompendo. E por que a corda rompe? Deixa eu só fazer um outro paralelo, que é o seguinte: quando a gente pensa em exponencialidade, como a gente está vendo com o vírus, a gente não compreende, a nossa cabeça não tem referência para compreender o exponencial. O exponencial dobra a cada vez. Digamos que eu tenho um pote que dobram bactérias lá dentro até que em 1 hora encheu tudo, né? Qual é o problema? É nisso que eu queria chegar. O problema é que no minuto 55, encheu no 60, certo? No 55 está 3% só cheio o pote. E a gente diz, não está acontecendo nada por aqui. E continua levando a vida da mesma maneira. Só que se ele encheu no 60, ele está pela metade nos 59. Então, isso aí é uma coisa super complicada. E é mais complicado ainda imaginar que 5 minutos depois tem mais 32 potes. Então, não dá para a gente olhar como as coisas eram e imaginar como as coisas serão. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Não vai dar para operar da mesma maneira que antes. E aí, por que a gente não dá conta e por que era claro que algo ia produzir um colapso? Por causa dessa história de que nós estamos numa dinâmica exponencial, tendo um corpo, um planeta e um tempo lineares, e aí a conta não fecha. Então, era por isso que... Você achava que essa conta não ia fechar nessa dimensão da saúde? Ou você achava que podia ser alguma outra coisa? Não dava para saber aonde ia ser, se ia ser na saúde. Eu acho que nós estamos vendo em 2 dimensões simultâneas, né? Na saúde. Na verdade, a questão da saúde, repara o que ela revela. Ela revela, a nossa pouca capacidade de organização como sociedade para resposta rápida. Nós não sabemos nos juntar e articuladamente ter uma resposta. Os nossos sistemas de gestão e de tomada de decisão também não. Existe um descompasso entre, por exemplo, a nossa capacidade de produzir informação, ou teste, ou vacina, assim, por exemplo, teste e vacina, isso é produzido linearmente e não exponencialmente. Então, a capacidade, questões exponenciais e capacidade de resposta linear não é uma boa combinação. Esse que é o problema. Então, dava para ver que, em algum momento, isso ia estourar e que a gente precisa ser também capaz de ser exponencial. Que é aí que é a base de todo o trabalho que a gente faz. Está dando para entender? O mundo está exponencial, nós não. Como a gente faz? Nós temos que ser exponenciais. Como? Uma coisa é isso aqui que nos une, a tecnologia. Sem tecnologia não dá para ser exponencial. E a outra coisa é o fazer junto. Esse fazer junto, esse tudo, coordenação, colaboração, cooperação, cocriação, tudo, é que nós ficamos para trás. Então essa já tem a ver com a resposta, né? Mas antes da gente... porque eu acho que a gente tem que elaborar bem isso, que eu acho que é bem bacana. Você fala disso há muito tempo, e eu acho que nada como quando chega o tempo de que chegou a hora daquilo que a gente sempre fala, né? Você acredita que existam 3 momentos? Em termos de empresas, eu estou vivendo com os meus clientes 3 momentos. Estou dizendo, agora, isso é uma coisa que a McKinsey tem falado, eu gostei muito e eu estou aplicando. McKinsey está falando, não adianta você repensar o futuro
se você não tiver futuro. As empresas precisam ter futuro. Então, estamos dividindo em 3 tempos. Um tempo chamado respond, que é agora. O que eu tenho que fazer agora para sobreviver, para não morrer, para não desaparecer como empresa? O que eu tenho que fazer no return, ou seja, quando acabar esse lockdown, quando a gente sair de casa, o que eu vou precisar fazer novo? E depois tem o tempo do rethink, quer dizer, será que a minha empresa vai ser a mesma? Se eu conseguir respond, se eu conseguir return, o que eu vou rethink para a minha empresa? Em termos de ser humano, ou do que a gente precisa fazer para analisar essa crise, você acha que tem etapas também? Tem um agora, tem um respond, tem um return e tem um rethink? Sim. Então, vamos lá. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer é um trabalho interno de compreender que o mundo mudou. Isso a gente tem muita dificuldade, sabe? A primeira sensação, sempre a primeira coisa que acontece é uma espécie de negação. Eu tenho usado uma metáfora que é a seguinte: é como se a gente tivesse estado grávido de um mundo novo, mas sem perceber, sabe? Tem momentos da história em que você tem um tempo, como numa relação, você tem um tempo de escolher se quer engravidar ou não. Depois você engravidou, você sabe que você tem 7, 8 ou 9 meses para tomar uma providência. E quando nasce, não tem mais jeito. Então, fazendo uma metáfora bem simples, eu tenho a impressão que, como sociedade, a gente fez de conta que não estava grávido, sabe? Se recusou a perceber que tinha mudado de estado, de que precisava fazer diferente. Por exemplo, a Anne está perguntando aqui se a crise climática se mostra exponencial. Como? Anne, pega qualquer gráfico. Pesca, desmatamento, aquecimento, não sei o que, todos esses gráficos são exponenciais. Uma capacidade que, além da capacidade de recuperação do ambiente. Aí, o que aconteceu? Como a gente fez de conta que não estava grávido, de repente, a gente meio que se vê com uma criança prematura necessitando cuidado, sabe? Assim? E aí, primeira coisa, então, respondendo a sua questão de agora compreenda que é outro estado, que não dá mais para estar do mesmo jeito. E, em vez de resistir a isso, se prepara para isso. O José Bucci está botando um livro do Ailton Krenak, lindo, né? Foi linda a fala dele com o Marcelo Gleiser. Bom, isso quer dizer o quê? Para ajudar nisso, você sabe que nós estamos com uma série de atividades abertas, né? Então, a primeira atividade aberta é uma jornada do herói. Eu vou compartilhar a tela aqui, e vou pedir também se tem alguém da minha equipe aqui para colocar no chat, porque você precisa estar preparado para esse reset e não resistir. Para isso, a gente fez uma série de ações. Então, a gente tem os 12... Tem um programa aqui, tem um programa pago, super recomendável, e tem um programa emergência que você se inscreve e você recebe áudios. E a gente tem também estudos de novas economias que você vai precisar saber e formação para essas novas economias. Então depois a gente pode botar todos esses links aqui, né? Tá ótimo. Legal. Então, o que você precisa fazer? Compreenda que o mundo mudou. Se prepare para isso como um bom herói da transição. 3, este mundo Se prepara como, hein? Se prepara como? Por exemplo, nessa jornada do herói, o que a gente faz? A gente vai vendo como é que você, aprende a fazer melhores escolhas. Não falta nada no mundo, Denise. Tem um estudo do Buckminster Fuller, de 97, em que ele pediu a um grupo, ele é um dos futuristas muito importantes, ele pediu a um grupo de pessoas que visse se seria possível solucionar todos os problemas que a gente deseja solucionar, quanto precisaria investir em 10 anos. O resultado dessa pesquisa é que precisaria investir 30% do que naquele ano de 97 se gastava em armamentos.
Então, isso é uma coisa super importante da gente saber. Tem recursos, só não tem a escolha de onde eles estão alocados. E outra coisa que eu acho super importante a gente falar daqui a pouco é que tem um abismo entre quem desenvolve soluções e quem tem os recursos. Existem pessoas, olha a gente aqui, e existe até tempo, sabia? Porque a gente acha que não tem tempo, mas o Clay Shirky fez um estudo de que coletivamente a gente via, é um estudo de alguns anos atrás, 1 trilhão de horas de TV por ano. Então, a questão é onde nós estamos alocando esse tempo. Então, primeira coisa é isso. Essa aonde TV, eu estou investindo? Isso aqui que a gente tem como TV, esse é o problema. Agora, até muito legal, eu acho que nessa, uma das coisas que está acontecendo nesse isolamento é que a gente está qualificando o nosso uso da tela e o nosso uso das redes sociais e dos vínculos. Eu acho que está muito melhor aproveitado e investido do que já teve antes. Então, se a gente tiver que falar em se preparar, se você tivesse que resumir 2, 3 coisas para quem tem que começar agora. Começar a fazer o quê? Se trabalha para poder saber escolhas claras de onde investir o teu tempo, o teu recurso e o teu tesão. Isto, inevitavelmente, vai ter que ser em algo que também sirva ao bem comum. Porque isso aí então, aproveita essa quarentena para redesenhar o teu negócio. Essa transição do século XX para o século XXI é uma transição de uma economia que gera riqueza por consumo para uma economia onde principalmente gera riqueza por cuidar. Porque isso, consumir, é finito, é linear. Eu não consigo usar 5 calças ao mesmo tempo, nem o mundo consegue resistir ao impacto de produção de mais roupas, por exemplo. Mas cuidar pode ser infinito. O que quer dizer cuidar? Saúde, educação, terapias, etc. Cuidar é um campo de negócios extraordinário. E aí, então, o que mais? Para poder saber como investir, você precisa conhecer novas economias. Saber que a economia tradicional mudou. E que novas economias quer dizer 2 coisas. Novas economias como setor. Então, por exemplo, passar setor de energias renováveis, setor do well-being e tal. E novas economias como maneira de produzir, que é a nossa praia. Por exemplo, na fluxonomia, quando a gente trabalha com 4 dimensões, né? Para você escolher, você precisa fazer uma escolha baseada numa percepção cultural, de valores e de conhecimento que você tem, ambiental, de saúde e limites planetários, social, de que forma de organização, que ética, que acordos, e financeira, de melhor geração de recurso para todo mundo. Mas como a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós somos finitos, limitados e ainda não exponenciais, você diria que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando esses nossos skills e percebendo o mundo nessas várias dimensões, certo? Olha, eu diria que, você precisa saber que você é um herói, porque se antes você andava 10 por hora, agora não dá mais, vai ter que andar 30. Então, nós temos que mudar a nossa velocidade de transformação. Porque senão a gente vai continuar... Antes a gente fez de conta que não estava grávido, agora a gente vai fazer de conta que não pariu um filho. O que acontece se a gente fazer de conta que não pariu um filho? Ele morre. Então, não dá mais para ser na mesma velocidade, tem que ser mais rápido. E aí, o que eu diria? Vá aprender sobre futuro e novas economias, e novas formas de operar, e novas formas de considerar o que é recurso e o que é resultado. Aí eu partiria para a segunda resposta, no retorno. No retorno, o que você vai fazer? Posso ir para a segunda? Pode. Então, a primeira é, corre, aperta o refresh, se prepara como herói e vai em busca de informação diferente da que você tinha. Essa informação, sobretudo, está nessas coisas das novas formas de fazer economia. Novos setores e novas formas, porque o seu negócio, como ele era antes, não vai rolar.
a capacidade, a intenção de consumo de todo mundo vai diminuir, a circulação de moeda vai diminuir, vai ser muito mais difícil para cada um pagar seus custos. E aí nós vamos para a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é que, no redesenho do negócio e da vida de todos nós, este redesenho, inevitavelmente, vai ter que ser um redesenho coletivo. Vai ter que ser um fazer junto. Vou dar um exemplo. Imagina... Dá um exemplo do que está acontecendo essa semana, né? Exatamente. Não, é só abrir a janela que a gente vê isso. E dá para ver que tem muitos exemplos de convergência, de colaboração e tal. Mas vamos imaginar um cenário. Deixa eu compartilhar de novo uma imagem aqui de... Não é essa aqui, não, é essa aqui. Tá? Não tem jeito, né? Uma vez professora, sempre professora. Não tem jeito, minha querida, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, como eu sou de muitas palavras, uma imagem. Vamos imaginar o seguinte, né? O exponencial que eu falei era coisa da tecnologia e do fazer junto. Deixa eu avançar aqui. Imagina o seguinte, um cenário. Você tem uma empresa, uma balada. Essa balada tem um capital de conhecimento, de infraestrutura, de gestão, de dinheiro, essas 4 figurinhas. Imagina outro negócio, uma entrega de marmitas, senhora para escritórios, que precisa uma cozinha, e também tem o conhecimento, uma estrutura, um conjunto de clientes e uma gestão. E imagina um ateliê, que também tem a mesma coisa. O que vai acontecer agora? Esses 3 não vão, por exemplo, conseguir pagar o seu aluguel, porque ficaram demasiadamente descapitalizados nesse período. O que pode acontecer? Se há um mecanismo deles, 1, se conhecerem, 2, se conectarem em torno de um bem comum. Por isso que a gente trabalha, você precisa criar contextos para que as pessoas se conectem. E eles podem se conectar num ecossistema colaborativo. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, usar o espaço da balada durante o dia é usado para fazer a comida e o ateliê do designer está lá também. O que acontece com isso? Você divide por 3 os seus custos e você multiplica por 3 os seus clientes, porque você vai ter os clientes de todos com todos. Com isso, e você então acaba convergindo e liberando inteligência, infraestrutura, clientes e tal, para fazer outras coisas. Isso é o que vai precisar acontecer nesse retorno. A gente vai ter que ver com quem que a gente pode dar match. Então, o que nós temos feito o nosso trabalho já é esse, então a gente vê que recursos podem ser compartilhados, que processos podem ser simplificados, e a gente está desenhando isso agora também para pequenos empresários. E a outra coisa é do compartilhamento de recurso. Então, eu fiquei pensando para a nossa conversa... Lala, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se a gente não começar com os que estão quebrando, fazer esse compartilhamento e pensar nessas maneiras durante o Respond, não tem o return, né? Se não começar no Respond, sim, se não começar agora, talvez você não tenha nada para retornar. Exatamente. Ou se você não começar agora e ficar muito pequenininho e quiser retornar, você vai ter que, talvez, para ter mais recursos, ou seja, para ter um pouco mais de dinheiro sobrando e coisas à tua disposição, você vai ter que se juntar. Eu queria voltar, porque eu acho que você tem muita coisa para contar, mas seria legal a gente ir contando conforme as perguntas vão andando. Que é assim, obviamente, depois tem o Rethink, que eu acho que a gente tem que falar sobre ele. Mas você que sempre pensou nisso,
e sabe disso profundamente. Como é que você está vivendo agora a tua vida de trabalho? O que está acontecendo agora? Mesmo sabendo na teoria, você conseguia fazer isso e conseguia fazer isso rodar? Ou tinha muita dificuldade, ou tinha facilidade, ou o que isso mudou para você nesse momento? Então, vamos lá. Na tua vida, do teu trabalho. Excelente pergunta. Vamos lá. O que acontece? Quando... Vamos entender duas coisas. A gente trabalha com a ideia de que riqueza não é só moeda, por exemplo, né? Por toda a minha origem ali, de trabalhar com desenvolvimento local, com terceiro setor, com ONU, etc. E aí que você pode não ter moeda, mas você tem outras riquezas. O que é a primeira coisa que a gente precisa ter claro agora e que é a coisa que nós estamos correndo atrás, inclusive nós nos falamos disso também, que é a seguinte: o que está acontecendo? Está todo mundo desesperado com a economia. Essa economia, na verdade, com o mercado financeiro, porque a questão financeira mudou muito. Os mapas, né, usando aquela metáfora de mapa e território, mapa sendo representação de riqueza, papel, mercado financeiro, e território sendo os conhecimentos que nós temos na cabeça, a infraestrutura que a gente tem, as relações, etc. Dentro dos mapas, houve uma grande mudança. Uau, queimou um monte de mapa. Mas dentro do território, nós continuamos tendo conhecimento, infraestrutura, etc. O que precisa? Compreender isso, de que a gente precisa fazer fluir essa riqueza que está lá e que não caiu. Ninguém de nós ficou 35% menos capaz ou coisa assim. Como que dá para fazer isso? Aí a gente passa por um segundo ponto que eu Mas você ia contar sobre você. Como é que você está fazendo? Eu estou nessa, eu estou vendo como é que faz isso. Então, nós estamos, criando processos para que instituições ou empresários possam se conectar e fazer esse desenho que eu acabei de mostrar. Em vez de cada um ter o seu conhecimento, a sua infraestrutura, o seu cliente, vamos convergir, vamos simplificar. Então, por exemplo, nós criamos para instituições isso, para poder criar esse ecossistema colaborativo, e criamos uma jornada para muito rapidamente treinar pessoas para compreender as novas economias, uma gamificação, e um produto para pequenas empresas. Então, por exemplo, com as que estão aqui com a gente hoje, que vão ter que se repensar, e não sei se elas conhecem, né? Usando aquele exemplo que eu dei, como é que vai se conhecer a pessoa da balada com a do restaurante, com o do ateliê? Então, nós estamos desenhando esse processo. A outra coisa que nós estamos fazendo é acelerando com o desenho de ferramentas para troca de recursos não monetários e para dar match, tipo um Tinder de negócios. Aí, Dê, eu queria te propor um experimento. O que acontece? Vamos imaginar que, nesse momento, assim como a gente precisa de vacina para a Covid, a gente precisa de uma vacina econômica. Uma vacina econômica é o quê? É esta capacidade de fazer junto, onde cada um tem um pedaço e juntando os pedaços dá para todo mundo, e é onde a gente faz fluxo de recurso não monetário. É uma outra forma de empreender. Vou pegar um exemplo. Então, eu noto que, assim como tem muita gente morrendo, tem muita empresa morrendo, isso não pode ser. Porque a nossa maneira de sustentar empresas e de desenvolvê-las como startups e tal, ela precisa ser vista muito rápido. Eu acho que queria até perguntar dessa dor que eu vou contar aqui, de quem está junto com a gente, quem sente essa dor. Imagina o seguinte, imagina que você tem alguém que criou uma vacina. Eu vou usar esse exemplo da vacina porque ele é real. Naquele estudo do Buckminster Fuller, ele mostrou que a vacina da varíola, que foi a peste que dizimou a Europa, a vacina foi descoberta na metade do século XIX. E levou um século, 100 anos de pessoas morrendo de varíola, até ter os implementadores de vacina. Porque o que a gente percebe? São dois mundos diferentes. Tem o mundo dos criativos e dos solucionadores e o mundo dos implementadores, que são os que sabem fazer gestão de negócio.
Então, tem É um isso, mundo eu de quem percebo queria isso vacina. claramente. Você percebe? Claramente, não, claramente. Inclusive, quando eu pergunto para você o que você está fazendo nesse grupo de gente que pensa e que poderia estar ajudando a sociedade num outro formato, por exemplo, um outro formato de trabalhar, um outro formato de vender, num outro formato de cobrar. Existem muitos outros formatos diferentes daquele que a gente conhece, que é loja no shopping, loja na rua, existem Claro. outros formatos, mas o que eu vejo é que tem um grupo de gente que sabe isso, Sim. completamente apartado, falando chinês no meio da Amazônia, sei lá onde, e tem um outro grupo de gente que é quem está tocando os negócios que não conhece isso. E esses dois grupos não se falam. Exatamente. Aí que eu queria te fazer um convite e propor um experimento. Isso é, você perguntou o que eu estou fazendo. A minha maior concern no momento tem sido como que a gente põe esses dois mundos em contato. Porque o que acontece? Normalmente se espera de um desenvolvedor de vacina que ele crie a fábrica da vacina. E todo mundo chega para ele, até se você imaginar o processo como rola startup hoje em dia, é isso. Você pega um criador de uma vacina e diz, muito bem, agora nós vamos te ajudar a fazer a fábrica. Ele não tem que fazer a fábrica. Ele tenta a vida inteira, é por isso que 96%... Mas eu vou te dizer uma outra coisa, Lala. Eu acho que a gente nem espera que ele faça a fábrica da vacina. A gente espera que o criador da vacina dê a vacina. Então, ele me dá a vacina e eu fico vacinada e pronto. Você tem porque razão. A fábrica já é um outro... Mas então, a você gente tem espera razão. que gente como vocês, que sabem coisas, estivesse fazendo experimentos com esses que estão com a loja fechando na Vila Madalena. E não, e a gente já teve essa conversa várias vezes, então vou ter ela agora de novo aqui em público, né? Que é assim, não adianta você criar uma metodologia, porque quem está lá fechando o seu negócio não entende essa metodologia, não quer entender a metodologia, não quer saber da fábrica de vacina. Eu quero alguém que venha aqui e me dê a vacina. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Que o cara que descobriu a vacina, que é um cientista, não vai ser o cara que vai dar a vacina, mas ele pode dar a vacina em 200 pessoas e essas pessoas aprenderem a dar vacina em mais 200 pessoas e a gente fazer o exponencial a partir daí, né? Na verdade, olha, eu estou pensando nisso há muito tempo e você sabe quando, e você me provocou nisso muito fortemente 6 anos atrás. E minha conclusão, com todo o meu trabalho de 30 anos de empreendedorismo, com todo o trabalho dos últimos anos, é que a gente precisa fazer uma ponte. Eu queria até te propor um experimento. Na semana passada, acho que na quinta-feira, a gente fez... Eu já me perdi um pouco aqui no tempo. Não, nessa terça-feira. Nessa terça-feira, a gente fez uma conversa com o grupo do Marcelo Cardoso. Sabe, o Marcelo Cardoso foi vice-presidente da Natura de RH, vice-presidente da Fleury, e ele representa o Instituto Meta Integral do Ken Wilber no Brasil. Tinha lá 130 pessoas, ele, como executivo, trabalha com executivos. E a gente estava falando justamente sobre essa questão das vacinas e as fábricas de vacina, e que não adianta esperar que um desenvolvedor de vacina crie uma fábrica. E quando tem uma conversa com os que têm acesso, com os que teriam o dinheiro, a capacidade de gestão, os que têm o dinheiro querem que o cara da vacina diga, pois não, qual é o valuation da vacina? Quanto de retorno financeiro, em quanto tempo vai dar a vacina? E o cientista olha e diz, oi, e aí o cientista fica desesperado. Tal. Então, o que precisa fazer? Nós vamos fazer um experimento, eu queria te convidar para esse experimento. É um experimento de linguagem, de ver como mundos falam. Lembra que a gente estava outro dia falando sobre essa questão de desenvolver aplicativo para troca de recursos não monetários? Você foi falar com um grupo e eles dizem, para que complicar isso? Usa dinheiro. Quer dizer, eles não conseguem imaginar que existe um mundo onde, de repente, não tem dinheiro. Então, nós vamos botar esses mundos em contato. Porque o que vai precisar? Eu suponho que quem está aqui porque tem um talento, uma solução ou um invento. É um criador de uma solução. Quem se sentir identificado com isso, por favor, coloca aí no chat. Quem acha que, você teve uma ideia, você criou uma vacina, você tem um produto, um processo, uma coisa assim que você quer ofertar. Aí o que acontece? Não cabe a você
fazer a fábrica da vacina. Tem os administradores, os gestores, etc., que vão fazer a fábrica e vão olhar e vão dizer, ah, tá. Aí, o que acontece? Esses mundos não se falam. Então, eu acho que tem uma prioridade, que é ter pessoas como você. Eu consigo até fazer tradução de linguagem do mundo do universo organizacional, mas do mundo do universo do dinheiro, das finanças, não. E a gente precisa botar esses mundos em contato e dizer, ó, pessoal do dinheiro, não há menor chance, e isso é um equívoco, querer que um desenvolvedor de vacina faça uma fábrica. Ele vai ser um péssimo desenhador de fábrica e deixar de ser um excelente cientista pesquisador de vacina. Então, essa ponte me parece que é a coisa mais importante a ser feita nesse momento de forma urgente. E aí fazer o quê? Como você é uma mulher prática, a gente faria o quê? Primeiro, bota para conversar. Segundo, pilota. Faz um experimento, diz, ó, aqui tem uma vacina, aqui tem alguém do mundo do dinheiro que resolveu fazer um outro experimento. Pum, põe junto, vê o que acontece. Porque eu tenho certeza que aí a gente fica exponencial. Porque não vai perder, por exemplo, 97% das startups. É um talenticídio que... É uma loucura isso. Então... Também não acho que isso vem do mundo das ONGs, isso vem do mundo do business. Se não tiver gente que entenda do modelo de fazer fábrica de vacina, as vacinas vão servir só para uma aldeia, não vai servir para uma coisa um pouco mais global. Mas a coisa bacana que está acontecendo agora é que muitas coisas que eram usadas por poucos grupos, por exemplo, o Zoom, né? Você usa Zoom há muitos anos, né, Laura? Há muito tempo eu vejo você fazendo as suas reuniões por Zoom. Agora todo mundo, nem quem nunca tinha aberto um computador, agora tem. Eu estou em alguns conselhos onde os velhinhos, coitados, têm que abrir os seus Zooms para poder fazer reunião de conselho. Então, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de abrir algumas modus operandes diferentes e eu temo, eu não sei o que você acha, tenho uma pergunta para você. Nós vamos sair disso e vamos voltar esquecendo isso que a gente aprendeu durante esse período, ou você acha que a gente não corre essa chance? Não corre esse risco? Vai ter gente que vai tentar esquecer. Na verdade, é interessante, quando a gente trabalha com o futuro, a gente sabe que não dá para dizer o mundo, é o mundos. São sempre muitos mundos diferentes. Tem mundos em diferentes tempos. Tem mundos retrógrados e mundos super progressistas coexistindo. Então, vai ter gente que vai fazer de conta que nada mudou. E vai ter gente que vai entender que mudou e vai reagir rápido. Eu não acho que a sorte de quem vai fazer de conta que nada mudou é muito animadora. Não dá, é a mesma coisa de que você fazer de conta que você não pariu um bebê. Isso é ruim para você e para o bebê. Você precisa saber que a sua vida mudou e que tem algo ali que precisa ser nutrido. E eu acho que essa quarentena, ela tem tem coisas muito interessantes. Ela nos fez repensar valores. 2, ela nos trouxe uma outra relação com a tecnologia. 3, ela está nos obrigando, a gente está assistindo o exponencial. Tem uma coisa muito bacana que é isso de poder enxergar. Isso é o que nunca aconteceu. Nesse momento, provavelmente, morre mais criança de diarreia do que de Covid. Morre mais gente de problemas causados por maus hábitos alimentares e de exercício do que de Covid. Mas nós não estamos enxergando isso. Mas o Covid, todo dia a gente vê a curva no mundo. Então, essa leitura, ela é muito reveladora, né? Então, o que eu diria, como futurista, para honrar você que está aqui? Como é que você soube? Não, está fechado. Como é que você ouvindo? Tem alguém com o microfone aberto. Oi, Varna, muta teu microfone, por favor, querida. É isso. O que você precisa? Vai precisar se juntar.
se prepare para fazer junto. O que a gente descobriu com 30 anos de estudar como é que faz junto? Que não adianta ser ingênuo e achar que junta todo mundo em torno de uma boa causa e a coisa funciona. Você sabe, né? Está no Mulheres do Brasil, 30 mil pessoas lá dentro. Imagina a possibilidade que tem lá dentro de convergir, se tivesse esse match de recursos 4Ds, vocês no analógico, né, em reunião, em encontro, já conseguem fazer um monte de coisa. Agora, imagina isso com método. Imagina isso se você tem grupos de 100 empreendedoras que estão passando por um processo muito rápido. Nós desenhamos uma coisa, por exemplo, que é 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, você entende que o mundo mudou, você entende, você se prepara para você conhece as novas economias, você mapeia o que você tem de recurso e de match, você começa a dar match e você começa a ter muito mais recurso para fazer coisas do que o dinheiro que você tem e a criar ecossistemas, porque isso é o que nós estamos vivendo. Lala, você acha que pilotar esse teu experimento é uma coisa, porque a gente precisa pilotar com alguém do outro mundo, né? Você está falando, nós temos 2 mundos, os que criam vacina e os que fabricam vacina. Eu acho que pilotar isso com quem fabrica vacina é mais fácil com tipo Mulheres do Brasil, que é gente que vai para a rua e faz, ou tipo com uma empresa X que está percebendo a dinâmica da dificuldade e topa pilotar isso? Bom, as empresas que a gente atendeu até agora, por exemplo, uma Natura, tem a inteligência de saber, precisa fazer diferente. Então, o nosso último trabalho, por exemplo, do Natura Amazônia, era outro negócio com outro modelo de negócio. Eu acho que precisa... A gente tem, 4 Mas ficou níveis. No modelo ou foi para a vida real? Não, virou o principal, aquele projeto virou um dos principais projetos da Natura. Novo negócio da Natura, com a Amazônia, bom para a Natura, bom para a Amazônia, com um novo modelo de negócio. O que a gente está vendo? Dá para fazer isso em 4 níveis. Nível 1, dos empreendedores. Nós aqui nos juntarmos e ver o que a gente tem de match, como que a gente torna a vida uns dos outros melhores. Isso nós estamos fazendo com uma coisa que a gente chama de pool. Segundo nível, organizações que fazem parte de um território. Então, imagina, por exemplo, que você pega, nós estamos falando com o Sebrae, se você tem o Triângulo Mineiro, e aí você tem a Associação Comercial, a Cooperativa de Crédito, o Sebrae, o Banco do Brasil, a Universidade, eu não sei o que, muita gente reinventando rodas e não otimizando processos. E aí você cria um processo de convergência. Terceiro contexto, dentro de uma organização. Digamos, já que estamos falando em Sebrae, dentro do Sebrae. O Sebrae vai precisar repensar processos, porque ele vai ter que ser muito mais rápido. Então, as várias áreas do Sebrae, ou sei lá, o IP, que você é conselheira. O IP provavelmente tem áreas que deve ter sobreposições, deve ter como simplificar processo, deve ter como otimizar. Isso tem em todos eles. E o quarto seria em contextos, que é um dos melhores, é um contexto como o que você descreveu do Mulheres do Brasil, onde já há uma causa comum e já tem um terreno preparado. Então, são 4 níveis diferentes. Um entre instituições... Mas se a gente tivesse que escolher um para pilotar, porque para ir para a prática, você precisa ir para a prática, né? Sim. Então tem que escolher um. O que eu diria? Olha, você tem diferentes leituras. O ideal é pilotar em 3, para ser científico, você precisa fazer 3 variáveis para comparar, né? Então, eu faria um dentro de uma instituição, isso foi o que a gente fez até agora. Outro, entre empreendedores, como nós aqui, e um terceiro entre instituições no território. O ideal seriam 3. Mas a gente sempre porque se a gente pensar, indo para um deles, que é o Mulheres do Brasil, está acontecendo, para quem não conhece o Mulheres do Brasil, depois pode entrar no site Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo, hoje nós estamos com 40 mil voluntárias no Brasil e em outros lugares do mundo também, que são mulheres que dedicam o seu tempo para solucionar problemas do Brasil e é tudo voluntariado.
Eu sou uma das cofundadoras, estou vendo que tem aqui na live gente que é do Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil tem muitas empreendedoras, e nesse momento, muitas empreendedoras pequenas estão com muita dificuldade de vender os seus produtos, etc. Então, pela primeira vez, a gente abriu a possibilidade dentro do Mulheres do Brasil de ter um marketplace, ou seja, de se poder vender lá dentro, porque era uma coisa de ajudar outras causas e não de uma fazer negócio com a outra. Isso não era uma das funções do Mulheres do Brasil. Mas agora virou. Para a gente poder sair do Respond, ou seja, para as pessoas poderem sobreviver com seus pequenos negócios, nós vamos abrir um marketplace lá. É muita gente, muitos negócios, todos negócios de mulheres, na sua grande maioria. Então, eu acho que teria um lugar muito fértil para a gente testar. É um ecossistema muito fértil, de gente que é de business e não de gente que é de teoria. Mas podemos juntar as teorias para ver se ajuda a fazer desse business o melhor jeito possível. A gente podia conversar lá dentro, não é exatamente a minha área, tem uma área de empreendedorismo, tem um comitê de empreendedorismo dentro do Mulheres do Brasil, que eu acho que isso a gente podia pegar o comitê de empreendedorismo e dizer, olha, tem aqui um grupo de cientistas que acha que tem um modelo de como a gente pode colaborar de forma muito efetiva. E aí a gente tem um caldo, nós temos lá 40 mil mulheres, vamos dizer que dessas 40 mil, sei lá, tenha 5 mil empreendedoras, eu acho que pode até ser que tenha mais. Agora... para a gente fazer esse experimento. Não estou prometendo nada, porque não é exatamente a minha área, apesar de eu ser da diretoria estatutária. Eu queria te propor duas coisas. Bora lá no Mulheres do Brasil, porque repara o seguinte, um marketplace é uma coisa muito legal, e eu acho que a gente vai ver... Repara que tudo que floresceu depois de 2008 são marketplaces, né? O Airbnb, o Uber, a Amazon, não sei o que, tudo é um marketplace que converge. Mas o marketplace tenta vender um para o outro. Agora, pensa que nisso a gente põe um outro layer que não é de venda, é de conexão e fluxo. Quer ver? Outro dia eu estava falando... Fala coisa que a gente entenda. O que quer dizer conexão? Eu não entendo. Se não der para entender, me conta aí. Imagina o seguinte, cada uma das empreendedoras do Mulheres do Brasil, quem elas são? Primeira coisa, tem que saber quem está lá, certo? Quem somos? Segunda coisa... É um caldo, é muita gente, é muita coisa. Não dá para saber exatamente. Aí, o que acontece? Normalmente, a gente diz, puxa, a gente ainda não tem gente o suficiente, ainda a gente não tem recurso, ou conhecimento, ou infraestrutura, e a gente faz mais. Mas o problema não é fazer mais. O problema é que eu tenho que pegar aquilo que tem e fortalecer. Então, isso, por exemplo, é a primeira coisa que a gente faz. Você tem que se preparar para trabalhar com futuro e novas economias. Senão, você não vai ter repertório, você vai fazer mais do mesmo e não resolve. Depois, você precisa ver aonde você pode gerar conexões. O que quer dizer isso? Será que tem um espaço que pode ser compartilhado? Uma logística que pode ser compartilhada? Um cliente que pode ser compartilhado? Um sistema de CRM que pode ser compartilhado? Um recurso que pode ser compartilhado, etc. Uma vez que isso esteja claro, então imagina que dentro do Mulheres do Brasil estamos trabalhando com 100 empresas. E essas 100 empresas dizem, eu posso dar match assim. Exatamente. Não é apenas criar uma vitrine, como está dizendo. Lá, a gente, no Mulheres do Brasil... Peraí, deixa eu acabar, meu bem. Deixa eu acabar. Aí... Não faz uma coisa longa, porque senão eu durmo. Você precisa falar uma coisa que eu entenda. Eu sei, mas eu estou fazendo animadamente aqui tudo. Alguém mais está com sono? Aí o que eu tenho? Eu preciso entender. Eu tenho como conectar, a gente conecta. Conectou, otimizou. Em vez de meio recurso de 3 com um espaço, tem um espaço só. Aí você começa a circular recursos. Lá já tem isso. Funciona. Já tem isso. As pessoas reusam um espaço, reusam a logística e tal.
Não Mas tem. é só daquele Não grupo. tem, Denise, não tem. Não, eu estou te contando, não estou te Eu perguntando. sei, tô te mas contando. tem que nem Tem uma quem parte, junta. ó, me ouve, ó. Tem uma parte que são aquelas que se conhecem, são aquelas que estão próximas, são aquelas que estão em São Paulo, ou é o grupo que está em Paris. Não se faz nada disso com uma plataforma. Se faz isso de uma maneira... se faz isso de uma maneira orgânica. Já que nós estamos aqui, a gente compartilha a sala lá da Tomalhau. Como é que a gente pode pegar isso e levar para um lado de plataforma que realmente possa ajudar essas 40 mil a fazer de uma maneira Aí você chegou na outra coisa que eu queria te propor, que é a seguinte, é exatamente isso. Quando a gente está no tete-a-tete, no analógico, que você falou, já está acontecendo no analógico em escala linear, né? E fica uma coisa um pouco assim, como a gente se juntar aqui para fazer a quermesse, mas não é uma solução empresarial. Para virar uma solução empresarial, precisa ter uma plataforma, não é exponencial, como está dizendo a Karina. Aí, para virar uma plataforma, o que precisa? A gente tem a vacina para fazer isso. Sabemos como dar match, sabemos como reconhecer recursos não monetários, sabemos como simplificar processo. A gente, fluxonomia, tem essa vacina econômica. O que precisa? Quem sabe montar fábrica. Então, vamos fazer um experimento? Então, quem sabe montar fábrica, você está dizendo, precisa de gente de tecnologia? Não adianta só de tecnologia. De tecnologia, por exemplo, a gente já tem. Nós temos programadores. Repara o seguinte, se fosse em fluxonomia, a gente diria, tem um conhecimento. Sabemos simplificar processos, reconhecer recursos, tal. É a invenção da vacina. Tem quem sabe... produzir o líquido da vacina. Isso não resolve, porque depois você tem que comercializar, distribuir, precificar, etc. Então, não adianta só você ter o conhecimento e quem faça a programação. Quantos apps você conhece que não avançam? Precisa da turma do mundo dos negócios, que sabe... Então, no Mulheres do Brasil, a gente tem muita gente de negócio. Então, se a gente tem quem saiba a metodologia, se tem a tecnologia, se tem as cobaias, que são as 40 voluntárias, e dentro dessas cobaias tem muita gente de business, talvez pudesse ser um bom caldo para a gente testar se isso funciona ou não funciona, né? Claro que sim. E a gente precisaria fazer... tipo uma rodada de negócios, sabe? Assim, um experimento mesmo, de dizer, olha, tem esta vacina econômica que quer fazer esta plataforma digital assim, assim, assim. Porém, tanto quem sabe fazer o conhecimento, nós da fluxonomia, quanto quem sabe fazer a programação, os caras de TI, não sabem fazer o modelo de negócio, a precificação, a negociação, não têm o recurso suficiente para poder ficar bom. Então, nós vamos chamar o povo que sabe gerir negócios, desenhar negócios e tem dinheiro para pegar a vacina e o conhecimento e a programação e transformar isso junto. Isso que eu estou falando. E a Carol está dizendo aqui que a gente precisa fazer um desse e testar, né? Fazer um MVP aí e testar, né? Exatamente. Juntar mundos. Aí eu queria te fazer um convite. Se você pega algumas pessoas que você conhece do teu círculo, que são pessoas do dinheiro, do investimento ou de implementar negócios, sabe? Os que fazem fábrica. E a gente põe junto para conversar com os desenvolvedores, os criadores. E ver se a gente consegue aproximar esses mundos sem que nem o desenvolvedor de vacina queira discutir vacina com o implementador, nem o implementador exija que o desenvolvedor de vacina apresente o seu valuation, plano de negócio, não sei o quê, que não vai rolar. Esse modelo, Lala, ele existe, ele funciona aí. Todo mundo que tem dinheiro busca nos vários pools de startups e de cientistas e tal, gente para botar dinheiro para solucionar os seus problemas. A questão é que quem tem dinheiro busca uma solução no formato que já conhece. Exatamente. Esse andar de solução.
e não vai colocar dinheiro num formato que não conhece. Então, isso não vai acontecer, a não ser que a gente já tenha alguns MVPs para mostrar que isso funciona. Entendeu? A Isabel Vilela está perguntando, isso que eu estou descrevendo não é o que os investidores fazem hoje? Não, Isabel. Você chega para um investidor e diz, eu tenho uma vacina. Ele não entende o que você está falando. Aí ele diz, muito bem, me mostra o seu plano de negócio, o valuation e o retorno só financeiro que você vai dar em 5 anos. E a conversa para por aí. Não, Lala, mas tem muitos que não são assim. Tem muitos que não são assim. Tem muita gente... Conhecer. Me bota para conhecer, então, porque infelizmente... Não, eu conheço vários, posso te contar vários. Mas é assim, não é que o cara da vacina vai lá e diz para ele, olha, eu tenho uma vacina, eu queria que você produzisse. É o contrário. Eu posso te contar por exemplo, onde eu estou entrando. Eu estou entrando, botando dinheiro numa startup que soluciona o problema de venda de imóveis, porque venda de imóveis hoje é um horror, né? Tudo que a gente conhece aí. E meus filhos têm uma construtora. Esses meninos são super geniais. Então, eles têm uma coisa, um startup, que eu acho genial, e eu estou botando dinheiro, mas quem procurou, porque tinha um problema e queria solucionar, era eu. Se eles tivessem vindo me procurar, eu ia dizer... Ixi, não tenho interesse, porque qual é o teu retorno, em quanto tempo e tal. Mas como eu tenho um problema, eu estou disposta a botar dinheiro a fundo perdido. Então, só se bota dinheiro a fundo perdido se você tem um problema e você vislumbra que tem um jeito muito diferente e muito arriscado de resolver este problema. Então, na verdade... Quem tem um problema, eu poderia ter buscado as soluções tradicionais, certo? Dizer, vou botar dinheiro em alguém que vende imóvel de uma maneira tradicional. Mas eu sei que essa maneira tradicional não funciona e não vai funcionar, que precisa ser outra. Mas se eles tivessem vindo me oferecer, isso não colava. Então, o que a gente precisa é de ter os problemas a serem resolvidos com gente a fim de botar dinheiro numa coisa muito a risco, porque é muito novo e a gente ainda não sabe como é que isso daí vai se desenvolver. Aí, quando isso acontece, não tem essa pergunta de qual é o retorno, em quantos anos, rarará. Aí você sabe que é uma coisa que é super arriscada, né? Então, sim, o que respondendo a Isabel os investidores fazem hoje em dia com várias startups, depende do investidor e depende da startup. Tem muita gente que bota... Inclusive, dizem que a cada 10 startups que recebem dinheiro, tem 1 ou 2 que sobrevivem. As outras 8, 9 fazem água e quem botou o dinheiro ali perdeu, né? Então, se sabe disso. Agora, aqui, nós estamos com uma metodologia de resolução de problemas de várias espécies. Não é que a Lala e os fluxonomistas têm a solução de um problema. Eles têm uma metodologia que pode solucionar problemas em várias áreas. Exatamente. Então, a gente precisa pegar alguém que tenha um problema específico, que queira solucionar, que tenha o outro lado match de alguém que tem uma solução específica e alguém no meio que bote essa metodologia. Eu fico pensando que esse realmente é um momento... de novos horizontes e que a gente podia testar isso num ambiente mais colaborativo, tipo Mulheres do Brasil. Sim, eu acho que a gente pode pensar nisso, sim. Sim. Aí, o que precisa, querida? Precisa justamente a coisa do que você estudou, Maturana, biologia cultural. A pessoa escolhe o que conhece. Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer... O que é a fluxonomia? A fluxonomia cuida de quem cuida, né? Ele é um ativador de economia mesmo, para qualquer tipo de negócio. Então, é como se fosse uma ferramenta que catalisa, que acelera, que otimiza, exponencializa qualquer tipo de coisa. Isso é difícil de compreender, por isso que eu uso sempre aquela metáfora do 2D. Se alguém chega e diz, eu faço brigadeiro com sabor... Aí o cara diz, beleza, brigadeiro com sabor eu entendi. E brigadeiro com sabor eu sei calcular. Custa tanto para fazer brigadeiro, vende tanto de brigadeiro. Só que o que acontece? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização de investidores e de pessoas do mundo da implementação
que é importante priorizar, por isso que eu comecei a dizer que a primeira coisa na resposta atual é mudar a prioridade. A prioridade agora é investir em solução. Então, se eu tenho dinheiro para investir em brigadeiro ou em alguma coisa que soluciona a questão de vários, dá para entender o que é isso? Soluciona a questão de vários? Um brigadeiro soluciona o meu problema quando eu vendo e o problema de um quando come o brigadeiro. Mas se você tem uma plataforma que dá match entre organizações, isso soluciona o problema de muitos. Isso deveria ser prioridade. E não é, porque o cara olha e diz, brigadeiro, entendi, vou botar a grana em brigadeiro. Para botar no tema Covid, que tá bastante atual, eu fico pensando assim, já imaginou quanta gente deve ter desenvolvendo vacina pelo mundo? Tem os israelenses não sei quantos, os americanos não sei quantos, os alemães não sei quantos, os brasileiros não sei quantos. Será que esse povo se fala? Provavelmente não. Provavelmente está cada um tentando desenvolver do zero a sua vacina. E imagina quanto de tempo a gente está perdendo em cima disso, né? Te dou um exemplo concreto, né? O meu irmão é um super pneumologista. Ele está atendendo mais da metade da UTI do Sírio, estão com a equipe dele. Eles viram que tem um jeito de tratar que está funcionando para caramba. Aí eles escreveram rapidamente e mandaram para um jornal de medicina para publicar, para ser validado, para poder dizer para todo mundo, façam esse procedimento que está funcionando. Aí, os parâmetros do jornal de medicina são os mesmos em tempo de Covid ou não. Então, diz assim, não, você precisaria ter testado com um universo de não sei quando. Ele falou, não, a pessoa está morrendo. Diz aí que... Você imagina, se já existisse essa questão do match, tudo que daria para fazer com convergir a inteligência coletiva. A gente cria ferramentas para isso, para convergir recurso, inteligência, etc. Eu vi outro dia, num portal do técnico, os caras desenvolveram um respirador que primeiro era bem gambiarra e custava R$100. Depois fizeram um mais chiquezinho, assim, de R$300. Pensa que aquele técnico de nível secundário, qual acesso ele tem a alguém para botar grana e fazer aquilo em escala e precificar? Nenhuma. Então, provavelmente, perdemos um respirador de R$300. Alguém está falando aqui que isso pode ser parecido com código open source. É verdade. Eu faço essa analogia também. Código open source é que você faz e serve em um monte de hardwares diferentes e fica aberto para quem quiser pegar aquele código, modificar e fazer alguma coisa em cima disso. Eu acho que é bem isso que a Lala propõe, sabe? Acho uma bacana. Inteligência coletiva, mas que é diferente do open source, sabe? Tem um cara muito legal chamado Michel Bauwens que propõe um novo modelo. Ele é aberto, porém, se você tem usos monetários, você paga por isso. E o que acontece quando você abre o código? Pensa a IBM. A IBM não estava indo nada bem das pernas, até o momento que ela resolve trabalhar com Linux. E o Linux é código aberto, todo mundo contribui para essa comunidade. Aí ela, tem um estudo de quanto % do PIB dos Estados Unidos é gerado por conta de acesso à informação aberta, e é uma barbaridade. 1/6 do PIB americano é gerado por open source, por acesso à informação. Não proprietária, né? Não, mas eu estou dizendo, como ideia, a ideia do open source surgiu quando tudo era proprietário, porque a IBM era dona de quase tudo. Então, vem alguém e cria uma coisa open source e o resto vai se organizando, né? Bom, essa conversa foi ótima, inicial. Eu queria propor que a gente retome, talvez que a gente pudesse retomar com uma conversa no Mulheres do Brasil, para fazer alguma coisa prática com a turma aí dos fluxonomistas, que seria muito legal, entendendo que problema a gente vai resolver agora das que são empreendedoras e precisam fazer seus produtos e etc. escoar. Vamos ver como é que a gente junta isso. E quem tiver aqui, que é Mulheres do Brasil, também poderia
conversar e colaborar. Vou levar você lá para conversar com o pessoal de empreendedorismo. E aí, agora, alguém aqui falou, putz, tem um desafio que é... Quem que falou mesmo? Que tem um desafio que é a conversa humana, né? Eu acho que esse é dos maiores desafios, sabe? então, A questão da relação humana é que é o grande desafio. Eu concordo. É complexo. aí queria te convidar para um experimento. A gente vai fazer com a turma do Marcelo Cardoso, eles são super especializados nisso, sabe? Em diálogo, em botar visões diferentes conversando. E a gente vai fazer um experimento de botar criadores de vacina conversando com implementadores. A turma da criação junto com a turma do dinheiro e do negócio, para ver se rompe a bolha, porque o problema sempre é que a gente não consegue romper bolha. Quem cria não consegue ir para o mercado. A gente vai até um ponto. Depois a gente precisa de coisas que a gente nunca vai ter acesso como criadores de vacina. E aí queria te convidar para isso e ver se você topa. Escolher umas pessoas, escolher, por exemplo, uma favorável. O que quer dizer favorável? A Luísa Trajano, por exemplo, é uma gênia, né? Por que ela é uma gênia? Ela sabe o que é não ter dinheiro, não sabe, Denise? Ela sabe. Ela então, sabe o que é não ter, depois não ter, depois ter. Mas ela tem a experiência na vida dela de não ter dinheiro. E por isso ela criou um desenho de negócio tão interessante. Então, a gente precisa uma Luísa, que é que está em dois mundos, o mundo do grande e o mundo do pequeno, e alguém que seja algum daqueles que disse, usa dinheiro. Que não imagina isso mais. Oi? Eu acho... Outras pessoas, sabe? Quem tem poder de bala mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho essa vacina da fluxonomia. O que a gente faz? A gente faz vacina artesanal. A gente dá conta de atender 20 empresas ao mesmo tempo. Se você quer, corre. Vem para cá, vem fazer rapidamente, escreve para a gente, vem fazer parte das 20 que a gente pode atender agora. Porque mais que isso, teria que virar fábrica. Se alguém me dá o dinheiro para fazer a fábrica, eu não vou aceitar, porque eu não sei fazer fábrica. Então, não adianta me dar o dinheiro para fazer fábrica, nem os conselhos de como deve ser uma fábrica. Precisa ter alguém que diz, nossa, achei essa vacina do cacete, e eu vou montar uma fábrica, e vai tocar a fábrica, e eu vou continuar pensando vacina, testando a aplicação da vacina, preparando pessoas para a vacina e tal. Percebe que são duas coisas? Cadê esse povo? Cadê as pessoas que se formaram em administração, em economia e tal, e que são... Estão ganhando a vida trabalhando nas grandes empresas que não entendem e não estão dispostas a entender essa conversa por enquanto. Como a gente aí que estão as pessoas. Querida? Como a gente atrai e diz, vem para cá. Não atrai, Lala, não atrai, porque não é atrativo no momento. Só vai atrair depois que a gente tiver massa crítica. Talvez este momento Covid seja um momento interessante de pegar grandes conglomerados, grandes empresas ou grandes grupos de gente pequena que queiram fazer esse experimento. Porque esse experimento precisa se provar, entendeu? E as pessoas precisam entender a lógica. É muito interessante como todo mundo que é pequeno tem muita dificuldade de escalar, muita. E as grandes empresas que escalaram, não escalaram de um dia para o outro. Imagina você... a IP que você citou. A IP tem 70 anos, começou a fazer sabão no fundo do quintal do seu Valdir e da dona Ana. 70 anos depois, eles têm uma fábrica que cospe não sei quantos mil sabões por segundo. Mas isso tudo leva um tempo. E, como você diz, no momento a gente precisa fazer as coisas numa outra velocidade. Então, está aí lançado o desafio. Tivemos aqui 100 pessoas ouvindo essa conversa maluca e que, com certeza, tem ideias de como que a gente pode avançar nisso. Aqui me vem mais claro como é que a gente junta esse povo que já está lá numa ONG bacana de mulheres
a fins de escoarem os seus produtos e serviços e já estão unidas por uma causa. Então, eu acho que isso pode ser um start. Deixa eu, né, fazer convites aqui, né? Eu falei rapidamente do negócio das ações que a gente está fazendo. Se você entrar no meu site, você vai conhecer essas ações, tá? Vou botar aqui no chat um endereço onde você tem acesso a tudo. E se você quiser, por favor, entra no site, se cadastra para receber informação, ou coloca aqui o teu contato, porque a gente vai fazer um pool de pequenas e microempresas, sabe? Para dar match, para trocar recurso, por enquanto ainda de forma analógica, enquanto ainda não tem a plataforma, mas de uma forma urgente. Então, isso está desenhado, isso vai acontecer em breve. Por favor, faça a formação de fluxonomia para poder entender futuro, entender novas economias, porque não vai ter como não saber lidar com isso. E a Elaine é muito interessante, que está aqui, olha, que está com o fone. Ela tem uma empresa de logística em Cajamar e está aqui acompanhando o processo, também está no Mulheres do Brasil. Vamos lá, né, ativar esse experimento, Elaine? Muito legal. Eu acho que se a gente encontrar um grupinho, sei lá, 10, 15, 20, que queiram topar, pensar e estruturar isso dentro do Mulheres do Brasil, pode andar bem. Então, quem estiver aqui e já querer se juntar, e quem não for, dá para se cadastrar em 1 minuto. Então, quem não for já está convidado a ser. Entra no Mulheres do Brasil, entra na Fluxonomia, no site, você entrando... deixa eu só mostrar como é que dá para navegar no site. Se você quiser informações, olha, quando você entra no site, aqui, Fluxonomia, você vai conhecer o que é a fluxonomia, aqui conhece publicações... aqui tem como saber sobre mim, tem uns videozinhos curtos e tal, e dá para entender, tem uns mapas muito legais de quem está estudando, por exemplo, fluxonomia em academia, e você tem o acesso aqui no Linktree a todas as atividades. Essa trilha do herói é muito bacana. Durante 15 dias você recebe um áudio com uma orientação e uma missão. E tem 4 grupos de estudo do livro, que é esse livro aqui, que é o Mapa da Mina, que é Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. Tem a formação, que está aqui. Você conhece tudo sobre ela. Ela é super acessível e tem esses grupos de estudo. Então, tem terça, quarta, quinta, agora vai começar também num horário de tarde. Olha, os horários são de noite e a semana que vem começa esse de tarde, porque tem muita gente em Portugal querendo fazer. Então, chega junto. Se você quiser mais informação também, dá seu telefone aí no chat e a gente entra em contato. A Carol está falando que está em Goiás. Carol, tem. A Malu é a líder de Goiás no Mulheres do Brasil. Vocês que têm aí uma associação feminina, um grupo feminino, vocês podiam juntar forças aí. Então, a Carol tem um grupo incrível de 300, Denise, 300, entre Goiânia e Anápolis. Olha que coisa incrível. Então, e é grande, o Grupo Mulheres do Brasil de Goiás e de Brasília, eu sei que são enormes, sabe? A Janete Vaz, inclusive, é uma das líderes lá de Brasília. Então, fica aqui primeiro, minha gratidão à Lala, que se dispôs a conversar com a gente. É sempre interessante, desafiador e maluco, porque ela fala metade das coisas eu entendo, metade eu entendo daqui a pouco, metade eu não entendo, eu preciso perguntar para ela de novo, e a gente fala de novo. E a gente briga de novo, né?
Então, eu queria super agradecer, é muito desafiador, e eu acho que a visão que você tem, a gente leva um tempo para alcançar, você está sempre um pouco à frente. A cabeça fica a mil, como diz a Paula Sá, aí fica mesmo. E tem aqui meu compromisso de juntar vocês, o grupo de vocês, com o grupo que está pensando em como resolver os problemas das pequenas empreendedoras do Mulheres do Brasil, porque eu acho que tem um match bem importante. Eu acho que ali vocês ganham um monte de braço para poder realmente botar isso para funcionar. Então, obrigada a todos que puderam acompanhar a gente por todo esse tempo. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube, para quem não conseguiu assistir tudo, poder assistir as outras partes. E eu queria pedir para a Lala, então, fazer umas palavras finais aí. Considerações finais. Tecla refresh. O mundo é outro, isso é bom. Nós vamos ter uma travessia que não vai ser fácil, como não é fácil parir e ter um bebê pequeno, mas é super legal depois. Chegaremos em algo mais interessante e muito necessário, que é essa organização junto. Então, se tem uma coisa, eu queria te dizer duas coisas. Não tem outra maneira a não ser fazer juntos. Prepara para isso, e fazer junto é uma ciência. 2, sim, teremos uma crise, estamos numa crise financeira, mas presta atenção que economia não existe uma economia que não depende tanto do que está aqui no financeiro, que é dos recursos que você tem na tua mão. Essa é a metáfora aí do mapa e do território. E é a partir dela que você vai poder gerar riqueza, ampliando os teus recursos. Dinheiro é fenomenal, vamos usá-lo e tal, mas imagina, se você tem X em dinheiro, em vez de pagar tudo com X, se você paga coisas usando outros tipos de recurso, esse dinheiro pode ser melhor aproveitado. Então, se prepara para isso, para operar de uma outra maneira. E vai estudar as novas línguas, isso que a Denise falou, que é difícil de entender. É verdade, é muito difícil, isso é o desafio dos futuristas, mas vai treinando o ouvido, para ouvir palavras diferentes, para se abrir para outras maneiras de funcionar, porque elas são inevitáveis nesse momento, e mais do que isso, elas são muito interessantes. A vida junto é infinitamente mais interessante do que a vida só. E é desafiador, mas é infinitamente mais interessante. E a vida, ela anda nesse sentido, de maior complexidade. E maior complexidade só dá para ter quando a gente se junta, não é assim? Você tem célula que vira tecido, que vira órgão, que vira corpo, que vira pessoa, que vira sociedade, vai indo no sentido de mais mistura e mais complexidade. Isso é evolução. Então, bora evoluir junto. Muito obrigada, Lala. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente aqui hoje. E nos vemos em breve. E vocês se cuidem. Fiquem bem. Obrigada, viu, Lá? Obrigada a você. E vamos para o experimento, Dê. Vamos para o experimento. Vamos para a luta. Maravilha. Beijos. Tchau, gente. Obrigada.